No chá de bebê da minha irmã, ela me entregou um bolinho e disse, em voz alta: "Você não é da família. Você é só quem assina os cheques." O marido dela caiu na risada como se tivesse ouvido a melhor piada da festa. Minha mãe se aproximou e sussurrou: "Não exagera. Ela está grávida." Eu havia pago $2.300 por aquele evento: o salão, os presentes, o depósito do buffet, o bolo personalizado com sapatinhos em cima, a decoração absurda de balões que ela fez questão de ter. Até os convites eu mesma imprimi porque ela disse que não queria ter esse trabalho. E ainda assim, ali estava eu, com o cupcake na mão, paralisada. O papel grudando nos meus dedos, e aquela frase ecoando na cabeça. Por um momento, pensei se talvez eu tivesse entendido errado. Mas o sorriso no rosto dela, divertido e sem nenhum pingo de arrependimento, tirou qualquer dúvida. Ela estava dizendo exatamente o que queria dizer. Enquanto ela se afastava, rebolando até a cabine de fotos com uma mão na barriga e outra segurando uma mimosa, o marido dava high five com um dos padrinhos ou algum dos muitos seguidores do Instagram que viviam surgindo nos eventos da família. Ele comentou algo como "ela é útil", se referindo a mim. Eu não fiz cena. Não gritei. Não joguei o cupcake. Caminhei até a mesa de presentes, enfiei a mão na pilha e peguei de volta o meu envelope, aquele com o cartão e o cheque. Ninguém percebeu na hora. A música estava alta, as taças tilintavam, todos rindo. Mas então eu me virei, levantei o envelope só o suficiente para que ela visse, e disse, alto bastante para as pessoas próximas ouvirem: "Então deixem que eles paguem. Estou fora." Silêncio. Não esperei resposta. Saí andando, direto para fora do salão, passando pelos garçons que descarregavam bandejas de quiches minúsculos pelos quais eu já havia pago. Não bati a porta. Não me despedi. Simplesmente fui. O que eles não sabiam era que eu já tinha começado a me mover muito antes daquele bolinho. Coisas discretas. Inteligentes. E na manhã seguinte, quando bateram à porta deles, algo que nunca esperavam começou a acontecer. Tudo começou a desmoronar. Deixe-me contar como fui transformada no caixa eletrônico da minha própria família e por que aquele bolinho foi a última gota. Porque eles nem sempre me trataram assim. Isso veio aos poucos. Um favor aqui, um pedido ali. Como um sapo que não percebe a água esquentando. E quando vi, já estavam cozinhando sobre mim. Enquanto crescia, eu era o conciliador. O pacificador. O irmão mais velho que mantinha tudo nos eixos enquanto meus pais discutiam e minha irmã chorava porque as sapatilhas não eram da cor certa. Nossa mãe? Aquele tipo de mulher que conseguiria fazer um padre pedir perdão por pecados que nunca cometeu. E papai? Concordava com a cabeça para manter a paz, o típico homem que se dá bem só para evitar conflito. E isso deixava tudo para mim. Aos 15, já tinha meu primeiro emprego. Aos 18, ajudava a pagar a conta de luz. Enquanto isso, minha irmã, Candace, ainda fazia escândalo quando erravam o nome dela no copo do Starbucks. Eu estava construindo crédito. Ela, construindo painéis de inspiração no Pinterest pro casamento dos sonhos. Adivinha quem pagou por esse casamento? Eu. Cobri o buraco no orçamento do buffet quando o padrinho do noivo esqueceu de confirmar presença. Paguei o upgrade da lua de mel porque ela me ligou do aeroporto, chorando, dizendo que suas sandálias tinham quebrado e como ela poderia ir para as Bahamas sem os sapatos certos? Fui até consignatário no contrato do apartamento novo deles. Aquele caríssimo, com piscina na cobertura, que eles mal usavam, mas postavam foto toda semana. E os agradecimentos? De vez em quando, você é o melhor irmão. E uma vez, juro por Deus, um vale-presente de Natal do Starbucks de $25, com 37 centavos restantes. Mesmo assim, continuei ajudando. Não porque eu fosse fraco. Mas porque achava que era isso que a família fazia. A gente se apoia. A gente ajuda quando pode. Não se diz a não quando sua irmã chora porque o berço que ela quer tá um pouco acima do orçamento. Mas, ela não chorou. Quando me mostrou o berço, ela estava sorrindo. Sorrindo e me mostrando uma captura de tela de influenciadoras num quarto de bebê dos sonhos.
Falou como se o berço fosse cláusula de contrato. Se não for esse modelo, vai arruinar toda a estética. E lá fui eu pagar $1.299 por um pedaço de madeira pintada, idêntico ao modelo de 300, só que com a marca francesa. Ela não agradeceu. Só disse: "Você é uma salva-vidas." Como se eu fosse uma apólice de seguro com pernas. Aí veio o chá de bebê. E, como sempre, ela não planejou nada. Eu fiz os convites. Reservei o salão. Tive até que ir atrás do marido dela, o Nick, aquele tipo que ainda escreve a empreendedora no LinkedIn, mesmo sem ter empresa, só para conseguir a bendita lista de convidados. Candace? Passava os dias postando selfies de ensaio de gestante e me mandando painéis do Pinterest com rótulos tipo estética essencial. No dia do chá, cheguei cedo para organizar tudo. A amiga dela chegou atrasada e, assim que entrou, já começou a criticar a seleção de vinhos. Os vinhos que eu paguei. Uma delas até perguntou: "E você, o que faz?" Com aquele tom de quem espera ouvir algo como a banqueira de investimentos ou a cirurgiã plástica. Respondi que administrava uma empresa de logística de médio porte. Ela piscou, fez uma careta leve e disse: "Ah, então, caminhões." Eu apenas sorri. Caminhões grandes. Muito dinheiro. Candace ouviu. E mais tarde veio me dizer: "Da próxima vez, você podia evitar dizer caminhões?" Soa muito utilitário. Nada glamouroso. Era isso que eu era para ela, não divertida, só útil. Mesmo assim, engoli seco, mordi a língua e o cupcake, até ela dizer bem ali, na frente de uma sala cheia de gente: "Você não é da família. Você é só quem assina os cheques." E o Nick riu. Aquela risada. Aquela risada ridícula. A mesma que ele deu quando paguei o aluguel deles no inverno passado, porque a vida de freelancer é imprevisível. A mesma risada de quando cobri a parcela do carro deles só dessa vez. De quando mandei $200 pelo Venmo porque ela disse que era uma emergência veterinária e era para um coelho. Um coelho sem nome, aliás. Mas dessa vez, eu não ri. Peguei de volta o envelope. Não o cupcake, o envelope. Porque dentro dele tinha um cheque de $500. E um cartão que eu escrevi de coração. Saí. Passei pela mesa de presentes, cheia de itens que eu mesma tinha encomendado da lista da Amazon dela, porque ela não queria cópias, só itens neutros e minimalistas. Passei pelas decorações que eu instalei. Pelos convidados que sorriram, mas não moveram um dedo para ajudar. E fui embora. Mas, como eu disse, não parei por aí. Na manhã seguinte, houve uma batida. Daquelas que eles não esperavam. E por trás daquela batida estava tudo que eles achavam que eu ia continuar engolindo calada. Só que eu já tinha me calado por tempo demais. Agora era a minha vez de falar. E ia ser alto. Eu não era da família. Beleza. Então vamos falar de contratos. Dívidas. Limites. Eles não ouviram a batida logo de cara. Era cedo, não amanheceu ainda, mas quase. A luz do céu era aquela que te faz perguntar se ainda é noite. Eu já estava pronta, tomando café preto dentro da minha caminhonete, parada em frente ao condomínio deles. Observando. Quem atendeu foi o Nick, com os olhos sonolentos, sem camisa, cabelo parecendo um ninho de passarinho. Ele olhou de canto para o homem de blazer na porta. Não, murmurou. Posso ajudar? Entrega para Candace Nicholas Reed, disse o homem, estendendo um envelope lacrado. Documento certificado. Preciso da sua assinatura. Nick coçou a barriga e assinou. Quando entendeu o que era um aviso formal de cobrança, eu já estava atravessando o estacionamento com minha pasta na mão e um sorriso completamente diferente. Bom dia, falei, casualmente. Candace apareceu atrás dele. O hobby apertado no corpo, o rímel borrado sob os olhos. O quê? O que é isso? Ah, respondi, abrindo a pasta com calma. Isso aqui? Vamos conversar. Só documentação.
Já que aparentemente não sou da família, só o cara que assina os cheques, achei que era hora de começar a agir como tal. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de lhe dar um tapa. Você está brincando? Não, respondi, calmo. Aqui está um detalhamento de cada centavo que emprestei ou doei nos últimos 4 anos. Casamento, aluguel, chá de bebê, berço, buffet, até aquele ensaio fotográfico de gestante e as fraldas que você disse serem um momento que não dava para perder. Lembra? Você usou uma coroa de flores. Fui eu que paguei o fotógrafo. Nick deu um passo à frente, com aquele ar de superioridade que ele adora fingir ter. Cara, isso é muito mesquinho. Mesquinho? Eu sorri. Não, Nick. Mesquinho foi você rindo quando sua esposa me humilhou na frente de 50 pessoas. Isso aqui se chama responsabilidade financeira. A voz de Candace ficou aguda, quase histérica. Você não pode estar falando sério. Isso é coisa de família. A gente não fica de olho nessas coisas. Você tem razão, respondi. A gente não fica, quando é tratado como família. Mas como eu sou apenas o talão de cheques, considere isso aqui meu balanço final. A boca dela abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. E então veio a explosão. Você é insensível. Estou grávida, e você escolhe justamente este momento para fazer isso? Inacreditável. Não fui eu quem escolheu o momento, Candace. Foi você. Quando me disse, na frente de todo mundo, que eu não fazia parte da família. E você, Nick? Você riu. Riu enquanto segurava um prato cheio de comida que eu paguei. Então não fui eu quem escolheu o momento. Vocês escolheram. Nick se inclinou um pouco, tentando parecer maior do que era, estufando o peito. Vai me processar por causa dos cupcakes do chá de bebê, é isso? Eu dei um passo à frente. Ficamos nariz com nariz. Não é um processo. São termos. Vocês têm 90 dias para pagar $8.643,12. Tudo discriminado, com recibos. Se não puderem, encaminhe os documentos para o Tribunal de Pequenas Causas. E você sabe o que isso significa, né, Nick? Boa sorte pedindo financiamento pro SUV novo que você tanto quer. O rosto de Candace se contorceu. Você está destruindo tudo. Não, rebati, firme. Eu estou limpando a bagunça. Não por vingança. Mas porque carregar tudo sozinho finalmente me esgotou. A bagunça que vocês fizeram, me tratando como uma carteira, não como um irmão. Ela não hesitou em atacar onde doía. Você só tá fazendo isso porque é amargurado. Porque não tem família. Aquilo foi como uma faca entre as costelas. Mas eu não reagi. Deixei o silêncio crescer, envenenando o ar, e então falei devagar, com firmeza. Talvez eu não tenha uma família, Candace. Mas tenho um respeito próprio. E isso é mais do que você vai ter quando essa criança crescer e vir como você trata as pessoas. Ela ofegou. Como eu disse, algo imperdoável. Mas eu ainda estava longe de terminar. Além disso, acrescentei, virando mais uma página da pasta, já falei com o proprietário. Você sabia que fiadores podem retirar o nome do contrato após 12 meses? Perguntei, como quem comenta o tempo. Talvez seja bom começar a procurar outro, porque eu enviei a solicitação hoje de manhã. Nick empalideceu na hora. Espera, você vai rescindir o contrato? A partir de 30 dias, confirmei. Vocês podem se candidatar para continuar no apartamento, mas o novo contrato vai ser com base na renda de vocês, e na pontuação de crédito. Ele ficou com a cara de quem ia vomitar. E antes que perguntasse, eu já adiantei. Não, eu não vou pagar o aluguel do mês que vem. Não é mais minha responsabilidade. E, claro, finalizei. Lembre-se, eu não sou da família. Essa última parte saiu calma, em tom baixo, mas foi quando finalmente entenderam que eu não estava brincando. Eu não estava pedindo reconhecimento. Eu tinha terminado. Nick murmurou algo inaudível. Candace chorava. Não era um choro triste, era choro de raiva. Do tipo que a boca se abre, mas o som é mais fúria do que dor.
Virei as costas, voltei para minha caminhonete e fui embora. Naquela noite, minha mãe mandou mensagem. Parágrafos. Ela não quis dizer isso. Você sabe como gravidez deixa as pessoas emotivas. Não jogue fora seu relacionamento com sua irmã por causa de um mal-entendido. Não respondi. A última mensagem veio logo depois. Não exagere. Foi só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Foi aí que eu a bloqueei. Eu já tinha feito a coisa discreta. Agora era a hora da barulhenta. Chega de financiar gente que ri de mim pelas costas. Chega de facilitar tudo para todo mundo. Chega de laços familiares falsos, costurados com culpa e dinheiro. Eles achavam que eu sempre estaria lá. Achavam que eu precisava deles. Esqueceram o principal. Era eu quem sustentava tudo. E quando deixei de sustentar, o mundinho deles desabou. E o melhor de tudo? O silêncio. Nada mais de pedidos de Pix às 2 da manhã. Nada de a mensagem rapidinha que sempre terminava com R$. Nada de convites de aniversário enviados no mesmo dia da festa, porque eu tinha que aparecer e, claro, pagar alguma coisa. Não contei para mais ninguém da família o que tinha feito. Não postei nada. Não escrevi discurso de despedida, não fiz drama. Eu simplesmente sumi. Não fui ao nascimento do bebê. Não mandei presente. Não comentei o post cheio de filtros com os pezinhos minúsculos. E que tenha sido uma terça-feira abençoada como qualquer outra. Assim, desapareci do mundo deles. Mas eles não desapareceram do meu. Ainda não. Meu telefone começou a acender de novo. Não era Candace. Nem Nick. Eram pessoas com quem eu não falava há anos. Primas. Tias. Até a amiga da igreja da minha mãe, aquela que sempre cheirava a lavanda e julgamento. Sua irmã está passando por dificuldades. Ela é mãe de primeira viagem. Ela cometeu um erro. As famílias brigam, mas perdoam. Ela não está trabalhando. Nick perdeu um cliente. Eles estão se afogando. E aí veio o pior. Minha mãe apareceu no meu trabalho. Sem avisar. Bem ali, no saguão do meu escritório de logística, ela estava, minha mãe, segurando uma caçarola, como se estivéssemos no meio de um especial de reconciliação da Hallmark. Passei direto por ela. Não parei. Porque quando você para, eles puxam você de volta. E eu não ia voltar. Eu estava finalmente construindo uma vida que não era movida a dívidas emocionais e obrigações disfarçadas de afeto. Nos meses que se seguiram, algo incrível aconteceu, eu comecei a respirar de verdade. Fiz uma viagem sozinho para Buenos Aires. Caminhei por trilhas nas montanhas, contemplei estrelas, passei dias sem olhar para o celular. O silêncio parecia coisa de outro mundo. Pela primeira vez, eu não estava esperando a próxima crise da minha família para cair no meu colo. Entrei na academia, recuperei a forma, voltei a namorar. Encontros reais, onde eu podia estar presente de verdade, sem dividir minha atenção entre a pessoa à minha frente e o drama financeiro no meu bolso. E então fiz algo ainda mais assustador, liguei para o meu banco e pedi um empréstimo. Mas, dessa vez, não era para ninguém. Era para mim. Comprei um pequeno armazém na periferia da cidade. Mudei minha empresa para lá. Expandi. Contratei 3 pessoas novas. Meu nome no contrato de locação. Meu nome na porta. Enquanto isso, no mundo de Candace, as coisas desmoronavam. Os tais a negócios paralelos de Nick, aqueles que ele vivia se gabando, mas nunca dizia quem eram os clientes, evaporaram. O crédito deles afundou. O proprietário do apartamento não renovou o contrato. Eles acabaram se mudando para um 2 quartos com a sogra dela. O bebê chorava sem parar. Os vizinhos reclamavam. Candace passou a postar stories enigmáticos no Instagram sobre a ser traída pelo sangue e a cortar pessoas tóxicas da vida. Claro. Tudo para conseguir dormir à noite. Uma amiga dela me mandou uma mensagem longa. Ela não está bem. Tá com raiva, mas também tá sofrendo. Se sente abandonada. Eu não respondi.
porque eu não a abandonei. Eu a salvei. Salvei ela da ideia distorcida de que dinheiro é sinônimo de amor. De que família significa tolerância infinita. Nick, então, tentou entrar em contato por meio de um amigo em comum. Disse que respeitava meus limites e que só queria conversar de homem para homem. O mesmo cara que riu quando sua esposa grávida me chamou de talão de cheques, agora queria falar como se fossemos iguais. Ainda sem resposta. E então, no meio de todo o caos, veio o mais inesperado. Meu pai. O homem que passou todo esse tempo em silêncio, como sempre fazia quando tudo ficava barulhento demais. Deixava minha mãe e Candace controlarem a narrativa, como se ele não tivesse parte em nada. Mas, um dia, meu telefone tocou. E lá estava o nome dele na tela. Quase ignorei. Mas algo em mim me fez atender. Oi, ele disse. A gente pode conversar? Nos encontramos num restaurante, num ponto neutro entre a casa dele e meu escritório. Ele parecia menor. Mais velho. Como se o tempo finalmente tivesse cobrado o que era dele. Eu não sabia o que dizer, ele confessou, mexendo o café devagar. Eu vi tudo acontecer. O chá de bebê, o envelope, a confusão toda, e eu simplesmente congelei. Não o interrompi. Fez uma pausa e olhou para baixo. Sua mãe sempre dizia, não balance o barco. Mas o barco tá afundando agora. Candace, ela tá diferente. Mais amarga. Mais cruel. E acho que uma parte dela ainda acredita que você vai voltar. Que você vai aparecer e consertar tudo, como sempre fez. Levantei uma sobrancelha. E você? Ele encontrou meu olhar. Eu sei que não. Houve um silêncio breve, depois ele disse algo que eu jamais esperava ouvir. Você fez a coisa certa. Essas palavras quebraram algo em mim. Algo apertado, duro, que parecia sufocar meu peito há anos. Não resolveu tudo, ele continuou. Não apagou os anos em que você foi invisível enquanto a Candace sempre ganhava passe livre para tudo. Mas, significou alguma coisa. Ele respirou fundo. Estou orgulhoso de você. Paguei a conta. Não porque sentia obrigação, mas porque queria. Ao sair do restaurante, o ar parecia mais leve. E uma semana depois, algo ainda mais inesperado aconteceu. Recebi uma carta escrita à mão. De Candace. Páginas e mais páginas de confusão, raiva, arrependimento e desculpas. Algumas frases doídas. Algumas claramente manipulativas. Outras pareciam realmente sinceras. Mas ali, entre as justificativas mornas e os pedidos de perdão sem força, havia uma frase que nunca vou esquecer. Você nunca foi só o cara que assinava cheques. Você foi o único que apareceu. Não respondi. Mas também não joguei a carta fora. Porque talvez, só talvez, as pessoas possam mudar. Ou talvez não. De qualquer forma, eu não estava esperando para descobrir. Porque eu finalmente entendi. Eu nunca fui o problema. Eu era a solução que eles sempre trataram como garantida. É curioso o que acontece quando você para de correr atrás de quem nunca daria um passo por você. Aquele silêncio que antes parecia abandono, agora soa como paz. Eu costumava achar que a família era algo que você simplesmente ganhava. Um contrato de sangue. Uma assinatura vitalícia, sem direito a cancelamento. Mas agora eu sei a verdade. Família se conquista. Família é como te tratam quando você diz não. E quando finalmente disse não, todos me mostraram exatamente quem eram. Candace. Nick. Até minha mãe. Eles nunca quiseram um irmão. Nem um filho. Queriam um patrocinador. Um investidor silencioso. Uma esponja emocional, pronta para absorver dívida, drama e desprezo, sem nunca explodir. Mas eu explodi. E em vez de quebrar, eu me afiei. Lembro de estar sentado no meu sofá, 3 meses depois. Sem ligações. Sem mensagens. Só eu e o silêncio. E, pela primeira vez, ele era suficiente. Meu apartamento nunca esteve tão bem.
quadros novos nas paredes, um toca-discos no canto, e aquela garrafa de uísque que eu costumava guardar para visitas, eu mesmo abri. Sentei no sofá, vendo o sol se pôr atrás do horizonte da cidade, e percebi uma coisa simples e poderosa. Eu não sentia falta deles. Nem do drama. Nem dos pedidos de desculpa vazios. Nem do jeito que a Candace me abraçava como se estivesse pegando uma doação. Se eu sentia falta de algo, era da versão de mim que acreditava ser amado. Mas aquela versão morreu no dia em que me deram um bolinho e disseram, na frente de todos, que eu não era da família. Hoje, estou construindo algo novo. Uma vida que não gira em torno de consertar as bagunças dos outros. Uma vida onde eu não preciso me queimar só para manter os outros aquecidos. Sem culpa. Sem dívida emocional. Sem teatrinho. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma linha. Demos a ele o nome em sua homenagem. Fiquei olhando para aquela frase por um bom tempo. Não porque me comoveu. Mas porque ela dizia tudo. Eles ainda queriam usar meu nome. Não senti orgulho. Nem dor. Apenas leveza. A leveza de quem finalmente parou de tentar ganhar amor se sacrificando. Eles ainda queriam um pedaço do meu legado, aquele que nunca respeitaram. Mas eles não podiam tê-lo. Nem meu dinheiro. Nem meu tempo. Nem meu nome. Porque agora eu vivo por mim e pela versão de mim que sobreviveu a tudo isso. Aquele que aprendeu que não se assina mais cheques para quem te trata como um balanço financeiro.